Olá pessoal, aqui é o professor Luciano e hoje a gente vai falar de como nós devemos concluir então o nosso texto dissertativo argumentativo. Eu preparei um resuminho aqui para fazer um comentário. Vamos lá. Quando elaboramos uma dissertação, temos sempre um objetivo definido, né? Ou seja, a gente defende uma ideia, temos um ponto de vista, né? Para tanto, nós formulamos uma tese. E essa tese ela deve ser interessante, ou seja, ela deve prender a atenção do leitor. E essa tese será desenvolvida com eficientes argumentos até atingir a última etapa da estrutura dissertativa, ou seja, qual que é a última etapa? A conclusão. Assim, as ideias devem estar articuladas numa sequência que conduza logicamente ao final do texto, ou seja, nós precisamos ser coerentes, não apenas nos preocuparmos com a coesão, né, a conexão aí gramatical, mas também com as conexões de ideias, né? Lembre-se sempre, não devemos repetir ideias, devemos evitar também repetirmos os termos, né? Vamos aí abusar dos sinônimos na hora de escrevermos as nossas redações. Não há um modelo único de conclusão. Isso é óbvio, né? Cada um tem o seu próprio estilo. Cada texto pede um determinado tipo de fechamento a depender do tema, bem como do enfoque escolhido por você. Em textos com teor mais assim informativo, né, caberá a conclusão que condense as ideias consideradas, né? Então, se o texto ele tem um caráter mais informativo, você deve condensar essas informações na sua conclusão. Já no caso de texto cujo conteúdo seja mais controverso, né, ou polêmico, né, um texto, como podia dizer, um texto questionador, né, será apropriada uma conclusão que proponha soluções ou trace perspectivas para o tema discutido, né? Geralmente o Enem pede para que você apresente uma proposta, né, de solução para aquele problema, já em provas da UERJ não necessariamente. Vamos falar então de alguns procedimentos que nós devemos ter em mente na hora de concluir então o nosso texto dissertativo, argumentativo. Né? Síntese da discussão. Apropriada para textos que são expositivos, limita-se a condensar as ideias defendidas ao longo da explanação. Né? São aquelas redações que não exigem da gente, então, uma proposta de intervenção. Então, você faz o quê? Uma síntese dessa discussão no final. Retomada da tese. É a confirmação da ideia central, mas cuidado, retomar não é repetir, ok? Retomar é reforçar uma posição que antes foi apresentada, ok? E deve-se, contudo, evitar a redundância ou mera o quê? Repetição. Então, você reforça a ideia, ok? Proposta de solução ou propostas de solução para o problema que você desenvolveu aí na sua redação dissertativa argumentativa. Partindo de questões levantadas na argumentação, consiste na sugestão de possíveis soluções para o problema discutido ou problemas discutidos. Lembra que a proposta de solução, né, essa intervenção, é para uma possível solução. Mesmo que essa solução não seja possível nesse momento, mas ela pode vir a ser, ok? Em algum momento. Mas o importante é que você apresente uma proposta. E com interrogação, que é a retórica, né? Só deve ser utilizada quando trouxer implícita a crítica procedente, né? E que instigue no leitor uma reflexão, né?
É preciso evitar perguntas que repassem ao leitor a incumbência de encontrar respostas que deveriam estar contidas no próprio texto. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: evite fazer perguntas na sua redação, porque uma dissertação argumentativa é para que você responda, para que você afirme e não deixe a conclusão à mercê do seu leitor. Agora, se você quer utilizar uma pergunta, essa pergunta deve ser retórica, ou seja, uma pergunta que promova reflexão e não que deixe para o leitor, né, ou examinador da banca supor uma possível solução. Ok? Então existe essa diferença aí, esse distanciamento entre fazer uma pergunta e fazer uma pergunta retórica. Lembrando que a retórica, então, deve promover reflexão. A seguir aqui desse vídeo, na continuidade, eu vou deixar alguns tópicos, algumas dicas aí para relembrarmos, então, as principais características aí da redação dissertativa argumentativa. Por hoje é só. Gratidão.